A você que permanece firme na caminhada com o Deus eterno, eu te envio um grande abraço nesse momento, te desejo um ótimo dia, um dia frutífero e cheio de alegria. Hoje, nossa meditação está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que nos diz assim: Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Uma coisa é confessar e a outra coisa é renunciar. O rei Davi percebeu que esconder seus pecados só trouxe consequências negativas em termos físicos, emocionais e espirituais. Seu corpo começou a definhar e ele passava os dias gemendo enquanto suas forças se esvaíam. Esse texto está no Salmo de número 32, do 1 ao 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Eu acabei de ler aqui Salmos de número 32, do 1 ao 5. Esse perdão não é concedido quando negamos o nosso pecado, mas quando o confessamos. O salmista usa duas palavras para descrever o pecado. Transgressão, literalmente significa distorção moral ou perversão, e pecado, literalmente errar o alvo. Usa também três expressões para descrever a plenitude do perdão de Deus. Quando ele usa a palavra perdoada, que significa literalmente levantar ou remover. E usa também a palavra coberto, literalmente ocultar, e não imputa, que significa literalmente contar ou considerar. Esse perdão é concedido à pessoa que, mesmo tendo recusado anteriormente, acaba confessando com sinceridade a Deus. A palavra do nosso Deus no Novo Testamento traz uma palavra tão preciosa sobre a confissão de pecado, que inicialmente, no primeiro e no segundo século, ela era feita na comunidade. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele traz um remédio precioso para as pessoas que estão enfrentando dificuldades e que deveria levar para a comunidade de fé a sua situação e encontrar na comunidade de fé encorajamento e forças para ajuda e para se levantar. O texto nos diz em Tiago 5,16: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Temos aqui essa prática que deveria ser um hábito na igreja. Como eu falei anteriormente, o primeiro e o segundo século ainda conseguiu alimentar essa prática na comunidade chamada Igreja do Senhor. Nós sabemos que ao longo dos séculos, essa prática acabou se tornando exclusiva do sacerdote em algumas religiões, mas inicialmente, como a palavra determina, a confissão de pecado deveria ser uns aos outros. Eu sei que por causa da fofoca, por causa da falta de confiança que nós temos em muitas pessoas que estão dentro da igreja, nós nos fechamos
e muitas vezes abrimos mão de uma prática que traz alívio, que traz cura e que traz proximidade nos relacionamentos afetuosos que devem permear a comunidade chamada igreja. O texto diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Eu sei que hoje nós temos muita dificuldade em falar das tentações, em muitas vezes das próprias quedas tão naturais à nossa caminhada diária. Mas deve ter pelo menos uma pessoa na igreja, ou o líder, ou o pastor, ou o sacerdote, o padre, uma freira, alguém que você confia, um líder maduro, um senhor piedoso, um idoso piedoso, alguém a quem você possa ir confessar e prestar contas para que a sua vida não seja concluída em tragédia, para que também aquela pessoa possa orar e chegue cura, restauração, alívio e um novo recomeço na vida cristã e na vida de modo geral. A recomendação é bíblica e ele vai dizendo que quando nós oramos, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. É muito importante isso. Por isso que o texto de Provérbios diz que quem confessa e deixa. A primeira parte não é fácil, mas é mais fácil. Nós podemos confessar, agora deixar o pecado, deixar a tentação, deixar para trás o que estava nos matando ou nos destruindo, não é uma tarefa simples, é um processo. E como processo, precisa de acompanhamento, de ajuda, de socorro. E aquela oração de alguém que está perto de você, alguém que vai estar intercedendo, alguém que vai te acompanhar. É de salutar importância e nós não podemos abrir mão e precisamos sim, urgentemente, restaurar, trazer de volta essa prática para a vida da igreja, para a vida dos pequenos grupos, para a vida dos ministérios, porque é saudável e traz cura, restauração e novos dias. E a última coisa que eu quero falar desse texto, lá em Provérbios 28, 13, quando ele diz que o que deixa alcançará misericórdia, essa palavra misericórdia, ela significa ser terno, apiedar-se, tratar com cuidado. A palavra se reserva especialmente para o assunto de acudir os aflitos, os pobres e os fracos, e mostrar a graça de Deus aos homens pecadores. Eu queria então deixar essa palavra para nos alimentar hoje, que o nosso Deus, ele é cheio de misericórdia. E ele tem um cuidado especial quando nós confessamos, quando nós o buscamos, quando nós nos aproximamos. Se confessar pecado a uma comunidade, a um irmão, isso trará cuidado e oração de cura, imagina poder se dirigir ao próprio Deus, como Davi fez, com toda a liberdade, disse para Deus onde estava doendo, onde estava acabando, onde estava destruindo a vida dele. E a Bíblia diz que ele mesmo disse que o Senhor se compadeceu e ele foi perdoado nas suas transgressões. Nós também alcançaremos misericórdia. Primeiro, da nossa comunidade de fé. A comunidade precisa ser um ambiente que derrama graça, compaixão e misericórdia sobre os que estão caídos, feridos e abatidos. E nós podemos orar, haver cura, restauração e também uma nova chance, um novo recomeço. E a misericórdia de Deus vai ser derramada de forma graciosa, abundante sobre todos nós. Nós precisamos então nos render, confessando, prestando contas, pedindo e recebendo oração. Um dia a gente pede oração, outro dia a gente ora pelo que está caído e esse relacionamento vai produzindo cura, saúde e novos dias, dias de paz e de alegria. Que Deus então nos ajude a colocar em prática, a recuperar essa prática perdida e poder desfrutar de cura, de relacionamento e de intimidade com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.